Se for pra fazer uma crítica mesmo individual, eu sou muito mais crítico ao Lucas, que não joga nada há muito tempo. Não joga nada há muito tempo. Jogando com o nome, como diriam os mais velhos, né? Individualmente. Agora, nem por isso eu vou dizer que ontem o São Paulo perdeu porque o Lucas não jogou nada. São 11. 11 em campo, né? E na minha visão, é um pouco diferente do Marcão. Eu entendo que o São Paulo não joga nada há muito tempo também. Há muito tempo não joga nada. Verdade que lá atrás o São Paulo perdeu o Alisson e o Pablo Maia, que Desmontou o clube. foram o time, né? ausências sentidas, muito sentidas. O São Paulo até agora não achou um primeiro volante. Não sei, pode ser o Santi Longo lá, o Santiago Longo, pode ser que seja. Mas ele só jogou uma vez até agora. Não entendi porque não jogou ontem. Não entendi ontem porque não jogou, né? Coisas de Zubeldia. E perdeu também o Ferreirinha por contusão. Então, assim, o esquema tático do Zubeldia é como disse já o Marcão 32.957 vezes aqui no programa. Na opinião dele, o Zubeldia muitas vezes parece um Carpini que fala em espanhol. Só tem um esquema. Exato. E ele faz sempre a montagem do time com um latifúndio entre o setor ofensivo e o setor defensivo. O esquema dele é sempre, via de regra, é o 4-2-4. É um esquema onde você joga com 4 atacantes. Sempre ele coloca 4 atacantes para jogar. Recentemente, a única vez que a gente não viu esse esquema foi contra o Cruzeiro, onde ele jogou no esquema de 3-4-3, variações de 3-5-2, né? Bem diferente de ontem. Ambos os times reservas, mas muito diferente. Contra o Cruzeiro havia, inclusive, todo um sistema voltado a saber se defender e buscar o contra-ataque. E ontem foi uma coisa ridícula. A gente tinha só 2 zagueiros contra a Rapa para marcar e defender. Então, o São Paulo, com a ausência do Alisson, que fazia às vezes de meia, de volante, de destruidor, de construtor, ali, né? Aí quando tinha a individualidade ali do Alisson, cooperando para o coletivo funcionar, a coisa ainda andava. O Lucas, quando ainda estava bem, jogando melhor do que tá, então na individualidade ajudava o todo. Com o Ferreirinha driblando pela esquerda, Caleri passava menos fome. Só que hoje o que a gente tem? Você joga lá no aqui 4-2-4 e desses 2 não tem um volante de marcação. Ontem, o Marcos Antônio, que estava jogando de 5, ele é um 8. E o Bobadilha, que estava jogando de 8, eu não sei nem se ele é 1. E quando o adversário tem um 10 como o Alan Patrick, que organiza e a bola sai dele, precisa de alguém pra encostar, porque senão o cara joga. Mas ninguém aí, então, ninguém encostava nele, porque não tem. É isso que ele tá... mais uma vez ontem, o senhor Zubeldia, mais uma vez. O Zubeldia, quando a gente tinha o Alisson Ferreirinha, ele era muito criticado porque não sabia mexer. Com a ausência de Ferreirinha e de Alisson, ele não tem o que mexer. Ele tem que ser criticado porque ele não tem sabido escalar um time. Aquela coisa de dizer, não, soube jogar lá no Rio, soube jogar o cacete. Soube jogar o cacete. O resultado foi bom, mas não soube jogar, não. O São Paulo foi massacrado pelo Botafogo durante uns 60 minutos. Foi massacrado. Se soubesse jogar, o Botafogo não teria tantas ocasiões de gol. O Botafogo teve muita chance de fazer gol, ou por interferência, ou por problema dos seus atacantes, ou sorte do São Paulo, ou competência do Rafael. Ou a trave. A gente não vai ter que ir quarta-feira para um jogo precisando tirar uma diferença de 2 ou 3 gols. Porque foi assim, foi horrível. Mais sorte que juízo, né? Foi horrível. Agora, quarta-feira, é lógico, é outro jogo, mas é o mesmo treinador. Então, qual vai ser o São Paulo que vai entrar em campo? Vai ser o São Paulo que vai defender. Depender demais da individualidade da garra, porque do coletivo eu não espero muito, não. Esse treinador aí, ele me decepcionou demais. Diferente do Já me decepcionou time que era do demais. Dorival, né? Então assim, que tinha o coletivo, tinha uma garra muito grande, Um apesar doping das emocional, deficiências técnicas. Apesar das deficiências técnicas. Hoje, coletivamente, o São Paulo é um time perdido, cheio de buracos no meio de campo. Ele não sabe, muitas vezes, montar a própria equipe, quanto mais substituir. Então eu tô muito preocupado pro jogo de quarta-feira, que vai depender muito do emocional, vai depender muito do apoio da torcida
E Mas até onde essa derrota aí você acha que interfere pra quarta, Sombra? Porque meu irmão tentou passar um pano e tentou falar que, Olha, que não mano, tá preocupado, mas eu vejo É, um semblante de preocupação. Cada um tem Mas sua a opinião. preocupação já vem de antes, mano. A preocupação já vem do jogo contra o Botafogo. Mas assim, convenhamos, né? Você tem um ambiente onde você vem de vitória é diferente de você ter um ambiente de onde você vem de derrota. Menos pressão. Sim. Entendeu? Então, assim, se for falar de que a derrota não sente, sente, porque, pô, ontem o Lucas jogou 10 minutos. E o Lucas, o resto do jogo foi horrível. O Luciano jogou 10 minutos. São Paulo jogou 10 minutos. Essa é a realidade. São Paulo jogou 10 minutos. E assistiu o Inter jogar 2/3 do jogo. O São Paulo assistiu o Inter jogar. Então, assim, cara, Sim. se não atrapalhou, também não ajudou nem um pouquinho o resultado de ontem. Não em termos de classificação para Campeonato Brasileiro, tá? E acho que até Em relação a isso, não. Mas assim, cara, eu tô bem preocupado. A torcida vai precisar empurrar demais, porque se depender de técnica e esquema, o Botafogo leva. Mas, ô Sombra, sabe por quê, mano? Que eu acho que essa derrota de ontem aí pode servir como algo positivo pro São Paulo? Porque imagina que ontem o São Paulo ganha com o time reserva e ganha bem, que nem ganhou do Cruzeiro, por exemplo. Pode ser Aí é enganoso. aquele clima de já ganhou, é aquele clima de tipo, ó... Oba-oba. Você tomando uma traulitada ontem, aí os caras ligam o sinal de alerta, irmão. Sabe que se perder quarta-feira, lá acabou o ano pro São Aliás, Paulo. a torcida gritou durante o jogo na quarta-feira. Exato. Né? Mas eu acho assim, que não esse são os tem que mesmos ser o caras que vão espírito. jogar? São os mesmos caras? Não são. acho que não, mas são- é que tá. Mas Então, é o São mas Paulo. tem Os vários de jogadores, quarta que mistão. tomaram vareio. Exato. Então, acho que tem que ligar o sinal de alerta. E outra coisa, Sombra. Eu acho que o Zubeldia ele deve estar quebrando a cabeça pra pensar num São Paulo e na estratégia pro jogo de quarta. Porque, vocês imaginem. Nossa, lá no- ele pensando em estratégia me dá medo. o Marcos, Dá medo, essa é assim, a ó. questão pra mim. A grande Mas, questão ó, do São Paulo é, será que ele consegue Mas, ó, no Rio de pensar uma Janeiro, saída? no Rio de Janeiro, São Paulo, ele, pra mim, ele sofreu muito daqueles ataques do Botafogo, muito em função de estar com o esquema com 3 zagueiros. É um esquema que eu acho que bem treinado pro ano que vem, quando você tiver tempo hábil ali pra entrosar essa galera que tá jogando, porque quando você muda o esquema tático, você não tá jogando mais nessa linha de 4, o posicionamento do zagueiro muda, a área de cobertura do zagueiro Bate muda, a cabeça, e isso né? tudo influencia. Pra mim, o Botafogo ele criou inúmeras oportunidades lá no Rio por conta desse posicionamento Também. que não tá acostumado. Luiz Gustavo marcando na frente da área. Era Luiz Gustavo e quem? Tava o Luiz Gustavo e o Bobadilha. Meu Deus! do Então, céu. quer dizer, Meu Deus, o problema não é que teve 3 zagueiros. Você tem Luiz Gustavo e Bobadilha. Não, Não, não tem volante. cobertura Pode- nenhuma, O né? zagueiro pode ser o Gamarra com 20 anos. Não dá, não é vai. candidato a uma das piores duplas É de frouxo. volante do futebol brasileiro. É marca Luiz com o olho. Gustavo e Bobadilha. Isso não protege ninguém. Marca com o olho e não Protege tem, não tem ninguém. cara. Agora, Marquinho, quer dizer então que ele foi por uma proposta de jogo na quarta, e se você olhar o resultado, você vai falar, porra, ele cumpriu. Sim. Só que quem viu o jogo viu que ele não Apesar dos conseguiu cumprir. pesares, ele cumpriu. Exato. Ele não conseguiu cumprir. Exato. Agora tem um lance assim: se você coloca 2 times, um colete azul, outro com amarelo, Botafogo e São Paulo, na minha opinião, o Botafogo é favorito. Só que existem outros fatores. O Botafogo é um time que tem dificuldade de decidir, pipoca nas horas decisivas, jogos contra o Palmeiras mostraram isso, Sim. outras ocasiões mostraram isso. O Morumbi vai estar lotado, a torcida de São Paulo vai pressionar. E é tão importante, hoje na hora do almoço, mas a gente acostumado, tava- outros fatores também. Hoje, um pouco calma. antes do almoço, a gente estava conversando, uma coisa que é muito importante. Esse jogo ele é tão importante, mas tão importante para coisa. ser levado a sério. E rezar para que alguma Entidade. luz, alguma entidade baixe lá no Zubeldia e fala, ó, não faz isso, faz aquilo. Porque pode até acontecer do São Paulo ganhar a Libertadores. Claro Veja que pode. bem. Você tem um jogo decisivo em casa, você não pode dar o Veja protagonismo bem, do adversário. Porque se O protagonista passar é do você, Botafogo, não é o outro. Se passar do Botafogo, você tem pode pegar o Penharol. Penharol não tá chegando lá também à toa. Não, um time que só Mas- tem garra. Ele Exato. tem garra, é bem organizado, o Penharol. Mas ninguém apostaria nada em Penharol, Não, como ninguém apostava nada no São Paulo. Sim. Então é que no mínimo... É pau a pau. No mínimo é meio a É. meio. No mínimo é pau a pau. E você ainda pode chegar até numa final, onde você, de repente, pode nem pegar o River. Pode nem pegar o E é um River voltando, hein? Um Você River que tá pode se pegar articulando. alguma outra equipe que talvez esteja até mais equiparada com o São Paulo em campo neutro. Em campo neutro. Então, assim, Pode cair no colo. pensar que você pode chegar na final da Libertadores não é um absurdo. Então, só espero que o Zubeldia não estrague essa possibilidade. Só que é o seguinte, dentro do Morumbi contra o Botafogo, você, numa decisão aguda, você não pode jamais dar o protagonista pro outro. O protagonista é você. Você tem que usar a sua torcida, Mas, ó, usar o seu campo pra ganhar o jogo. É aí que eu queria O protagonista chegar. é você. É o lance da estratégia. Além do esquema tático que o Zubeldia deve estar quebrando a cabeça, vem com 3 zagueiros, vem linha de 4 lá defensiva. A proposta com que o São Paulo vai ter que jogar esse jogo.
Ou seja, você parte pra cima, é isso que o Porto tá falando. O protagonista é você. Mas aí você pula de peito na lança, porque assim, esse time do Botafogo é um time muito bom, um time entrosado e com bons valores individuais. E Se não São Paulo cansa, se hein? atirar, se o São Paulo se atirar pra cima do Botafogo, a torta direita, precisa fazer um gol. Você tem 90 minutos, irmão, pra fazer um gol. Sim, Calma. Você vai inteligência. querer pular de peito na lança, vai querer ir pra trocação com o Botafogo, pra mim é burrice. E se você Mesmo der, jogando e em se casa. você der a bola pro Botafogo, fica recuado e te chamar pra si e tomar o gol? Mas você tem Como é que vai? contra-ataque, você tem opção de contra-ataque. Dentro Por da isso que sua eu tô falando. casa? Não, é isso que eu tô falando, é uma questão de estratégia. Você jogar Acho que de tem uma- que ser um meio termo. Acho que nem tanto mar, nem tanta terra. Mas aí eu é que acho. tá. Eu acho que tem que aproveitar o embalo da torcida, o torcedor vai lotar o Morumbi. São Paulo, quando tiver a posse de bola, vai ter que tentar jogar também. Sim. Mas assim, partir pra cima de Não, qualquer igual forma louco, do não. Botafogo, Não pode. o time dos caras, sem dar espaço, os caras já conseguem criar situações. Você imagina indo pra cima e metendo contra-ataque. e Marcão, Não Pode então- ter é. atitude Ó. que teve, por exemplo, quando você faz um gol e recuar como o São Paulo recuou, deu todas as chances pro Inter, igualzinho É fazer isso perigoso. com o Botafogo. Não é só a questão de recuagem, não é só isso. Não é que você dá campo. Olha o time que você tem em campo, o outro vai dominar o meio de campo. Você não tem jogadores pra dominar o meio de campo. Se você joga no 4-2-4, você vai dominar que meio Não, de campo? 4-2-4 não existe. Não tem. A seleção brasileira jogava 4-2-4, Fernando Diniz. Tomava baile de todo mundo. Eu não tinha, tinha dois volantes que... Coitado. Agora, só uma coisinha sobre Vamos rapidamente. Quem precisar de goleiro de nível, está aí no mercado Tiquito Romero. Depois de ontem, 40 anos já. 40 anos já. Mas o baita goleiro. Vocês viram o Tiquito Romero contra vocês lá. Ele cata Brigou pena, lá no só. Boca. Brigou não, ele Ele só pulou, deve ele catar pulou no pena, meio só. da 12 pra bater nos caras. Então, quer dizer, nunca mais ele pode passar lá perto. Ah, é? É, o clássico Boca River ontem foi um clássico muito legal. Sábado foi muito legal. Teve um primeiro cartão amarelo com 10 segundos de jogo e o Boca perdeu. Teve um VAR no finalzinho, o Boca perdeu por 1-0. E na saída, ele tava descendo o túnel, um torcedor o xingou. Ele voltou, subiu no túnel e pulou em cima da torcida, tirou a luva e dava porrada nos caras. Quer dizer, a carreira dele acabou no Agora a Boca. porrada somos nós que tomamos. Ó.